Olá, estudante, tudo bem com você? Vamos começar mais uma aula. Agora a aula de língua portuguesa número 63 para o 9º ano. Material necessário você já sabe qual é: caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador, além do sempre útil dicionário. Como sempre acontece também, você precisa colocar a data relativa ao dia de hoje, o número da aula e a disciplina, e aí na sequência nós começaremos a aula. Vou deixar aquele tempinho de praxe para vocês separarem todo o material, né, se acomodarem aí para começarmos a aula, ok? Então vamos verificar o que foi visto na aula anterior. Lembra que eu trouxe novamente, e agora nessa aula, na aula anterior, eu expliquei o que significam os versos da canção Ler. Eu li verso por verso e fui explicando para você. Trabalhei também uma questão ali de ampliação vocabular. O enfoque foi o vocábulo engloba. E também trabalhei com vocês rapidamente ali a questão da transitividade verbal, o que é verbo transitivo direto, o que é verbo transitivo indireto, o que é verbo de ligação, o que é objeto direto, objeto indireto. Expliquei, é claro que, como eu falei, é um conteúdo um tanto quanto complexo, né? Mas é importante estar sempre vendo, sempre estudando, sempre revendo, sempre pensando, pesquisando, para que você chegue ao entendimento desse importante conteúdo, desse importante mecanismo da língua portuguesa, certo? Bom, vamos verificar o que vai acontecer na aula de hoje. Eu trouxe ali a frase do Bill Gates para nós começarmos a aula. Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive, a sua própria história. O Bill Gates, que é um dos gurus da informática ao lado do Steve Jobs, o cara da Apple. Vamos adiante. Muito se fala sobre a importância da leitura. Essa prática é tão importante por quê? Então, por que a prática da leitura é importante? Acredito que você já sabe porque é importante. Nós já, na aula passada, na anterior, também falamos sobre isso, sobre a importância de leituras, sobre quais benefícios essa prática traz para nós, certo? Vamos continuar falando sobre isso na aula de hoje. Por que ler é importante? Eu trouxe esse texto aqui, o texto 1, para a gente aprofundar aí nessa discussão. Até o computador leria se soubesse a importância disso. Então, ali o computador personificado. Então vamos ao texto. Acompanhe comigo aqui a leitura. Existem vários porquês da importância da leitura. Todo mundo sabe que ler é essencial, mas a maioria acha muito difícil. Com o intuito de despertar seu interesse pela leitura, vejamos alguns motivos pelos quais você deve começar ou continuar a ler. 1. Entendimento. Uma boa leitura leva a pessoa ao entendimento de assuntos distintos. Afinal, o que é entender se não compreender, perceber? Como você saberá conversar sobre determinado tema se não tem percepção ou se não compreende?
2. Cultura. Através da leitura, temos possibilidade de ter contato com várias culturas diferentes. Sabemos como um determinado povo se comporta, os motivos pelos quais agem de forma distinta da nossa. Além disso, compreendemos melhor o outro quando passamos a saber a história de vida que o cerca. Consequentemente, lidamos melhor com quem é diferente de nós. 3. Reflexivos. Lendo, nos tornamos reflexivos, ou seja, formamos uma ideia própria e madura dos fatos. Quando temos entendimento dos vários lados de uma mesma história, somos capazes de refletir e chegar a um consenso que nos traz crescimento pessoal. 4. Conhecimento. Através da leitura, falamos e escrevemos melhor, sabemos o que aconteceu na nossa história, o porquê de nosso clima e do idioma que falamos, dentre muitas outras possibilidades. 5. Leitura dinâmica. Quem lê muito começa a refletir mais rápido, logo adquire mais agilidade na leitura. Passa os olhos e já entende sobre o que o texto está falando, a opinião do escritor e a conclusão alcançada. 6. Vocabulário. Esse item é fato, pois quem lê tem um repertório de vocábulos muito mais variado do que aquele que não tem a leitura como prática. 7. Escrita. Com conhecimento, reflexão e vocabulário, o indivíduo tem a possibilidade de desenvolver seu texto com muito mais destreza e facilidade. Diversão. Sim, a leitura promove diversão, porque quem lê é levado a lugares aos quais não poderia ir com as próprias pernas. 9. Informação. Através da leitura ficamos informados sobre o que acontece no mundo e na nossa região. A leitura informativa mais usual é o jornal digital ou impresso. Então aí um texto trazendo vários motivos, várias razões pelas quais é importante ler. Falou sobre diversos aspectos ali, é um texto de cunho argumentativo, que visa aí convencer o leitor a se tornar alguém que lê com bastante frequência, um leitor assíduo, por assim dizer. Vejam, foram listados 9 benefícios que a leitura traz. E existem outros além desses 9 que estão ali no texto. Certo? Então vamos adiante. Agora é com você. Vamos à primeira questão da aula de hoje. 1. O propósito do texto, por que ele era importante, é a. Apontar como se tornar um bom leitor. B. Argumentar a favor dos benefícios propiciados pela leitura. C. Contar uma história que envolve o tema leitura. Ou D. Falar poeticamente sobre a leitura. Escolha uma alternativa, eu já volto com a correção.
Acredito que ficou claro qual que é o propósito do texto, você já percebeu? Vou só confirmar ali. Ó. Argumentar a favor dos benefícios propiciados pela leitura. Não é apontar como se tornar um bom leitor. O texto não trata desse assunto, desse tema. Contar uma história que envolve o tema leitura não é esse o propósito. Esse, de repente, é o propósito do texto da Clarice Lispector, que nós lemos lá há algumas aulas. O Felicidade Clandestina. Não é o propósito desse texto. E falar poeticamente sobre leitura também não. Falar poeticamente sobre a leitura é talvez o propósito da canção Ler. Certo? Vamos à outra questão. Questão de número 2. O único conectivo que não pode substituir a locução conjuntiva em destaque é... Então veja lá a locução conjuntiva. Com o intuito de despertar seu interesse pela leitura, vejamos alguns motivos pelos quais você deve começar a continuar, começar ou continuar a ler. Começar para quem ainda não tem isso como hábito e continuar para quem tem como hábito, aí, no caso. Para esses dois públicos aí. Então veja, com o intuito de não pode ser substituído, né, esse conectivo por A, assim que, B, a fim de que, C, para que, ou D, objetivando. Pense sobre isso. Daqui a pouco eu volto com a correção. Então vamos à resposta ali, ó. Assim que é o único conectivo que não pode substituir. Todos os outros conseguem substituir. A fim, ó, veja, a fim de despertar seu interesse pela leitura, vejamos alguns motivos pelos quais, para que
seu interesse seja despertado, para que se desperte seu interesse pela leitura, vejamos alguns, né? Só fazer alguma modificação ali, mas o sentido se mantém, né? Objetivando despertar seu interesse pela leitura, vejamos alguns motivos pelos quais você deve começar ou continuar a ler. A única que não cabe é assim que o assim que não introduz ideia de finalidade, né? O assim que introduz ideia de tempo. Aí não faz sentido. Assim que despertar seu interesse pela leitura, vejamos alguns motivos. Não cabe ali, não se encaixa naquele fragmento, né? Porque não está sendo solicitada ali, né, uma ideia de tempo, e sim uma ideia de finalidade. Percebeu? Então vamos à próxima questão, número 3. Os termos em destaque contribuem para o encadeamento das ideias no texto. O sentido que eles, respectivamente, acrescentam é de... Então perceba que ali no fragmento, acompanhe comigo o fragmento, nós temos alguns termos em destaque que vão contribuir aí diretamente para o encadeamento, para o ligamento das ideias no texto, para que o texto possa fluir. Então lá, ó, cultura. Através da leitura temos possibilidade de ter contato com várias culturas diferentes. Sabemos como determinado povo se comporta, os motivos pelos quais agem de forma distinta da nossa. Além disso, compreendemos melhor o outro quando passamos a saber a história de vida que o cerca. Consequentemente, lidamos melhor com quem é diferente de nós. Então perceba que essas expressões destacadas são importantíssimas para que haja aí essa fruição das ideias, né? Para que o texto, para que as palavras, para que as orações se liguem e que mantenham uma relação coerente de sentido, certo? Para que as ideias sejam bem ligadas, para que haja o link entre as ideias. Então agora eu quero que você me diga qual que é o sentido que essas ideias acrescentam ao fazer essa ligação aí no texto. Respectivamente, quer dizer, nessa ordem, primeiro através, depois o além disso, depois o consequentemente. A. Acréscimo, consequência e modo. B. Consequência, modo e acréscimo. C. Modo, acréscimo e consequência. Ou D. Modo, consequência e acréscimo. Então você vai precisar reler, como você já sabe, né? Reler o fragmento, pensar sobre o sentido dos conectivos, das palavrinhas aí que nem todas são conectivos, muitas adverbiais aí também, pensar no sentido que elas estabelecem ao fazer essa ligação, e aí escolher uma alternativa. Agora é com você, já volto.
Então vamos, a correção, a alternativa correta é a C, né? Modo, acréscimo e consequência. Perceba que através introduz essa circunstância de modo, essa ideia de modo. Além disso, está acrescentando uma informação. Por isso, acréscimo e consequência, né? Consequentemente, ficou evidente ali que consequentemente, né, estabelece aí esse sentido de consequência. Certo? Então, vamos adiante. Questão de número 4. No fragmento, temos duas relações de causa e consequência que se constroem gradativamente. Né? Quer dizer, gradativamente, uma depois de outra. Né? Uma primeiro, uma depois. Quais são elas? Então, quero que você leia ali. Leia comigo aqui o fragmento. Reflexivos. Lendo, nos tornamos reflexivos, ou seja, formamos uma ideia própria e madura dos fatos. Quando temos entendimento dos vários lados de uma mesma história, somos capazes de refletir e chegar a um consenso que nos traz crescimento pessoal. Então você vai pensar nas ideias, nas duas relações ali, de causa e consequência. Uma coisa que acontece e que suscita, que motiva, que ocasiona, né, outra. Né? Algo que acontece que ocasiona a ocorrência, né, de um outro fenômeno. Primeiro algo, depois a consequência. A causa primeiro, depois a consequência. Eu quero que você identifique para mim ali quais são essas duas relações de causa e consequência que nós temos no fragmento. Agora é com você.
vamos... A resposta, né? Primeiro, a causa, né? Qual é? O ato de ler. O que é a consequência? O que o ato de ler ocasiona? Tornamos-nos reflexivos. Faz com que nós nos tornemos reflexivos. E a outra ali é ter entendimento dos vários lados de uma mesma história. Isso é a causa. E qual que é a consequência? Sermos capazes de refletir e chegar a um consenso com crescimento pessoal. Percebeu essas duas relações dentro do texto? Dentro daquele fragmento? É isso aí. Vamos então a mais uma questão. Mas antes, mais ali um quadro informativo para você sobre esse assunto aqui. Causa muita dúvida, né? Os 4 porquês que nós temos na língua portuguesa. Então, para saber mais, acompanhe comigo aqui. Ó. Porquê é junto e sem acento, porquê separado e sem acento, porquê junto com acento e o porquê separado e com acento. Né? Então, vamos primeiro ao primeiro tipo de porquê. Ali, ó. Porquê, junto e sem acento, é usado para frases afirmativas, geralmente explicativas ou causais. Então, veja, eu leio todos os dias porque amo fazer isso. Então, por que a pessoa lê todos os dias? Porque ela ama fazer isso. Porque junto sem acento ali, o porquê é causal. Qual que é a causa da leitura diária dessa pessoa? Ela amar. Percebeu? O porquê ali, utilizado. Agora o porquê sem acento separado. Frases interrogativas, diretas ou indiretas, ou quando pode ser substituído pela expressão pelo qual ou pelas quais, enfim, e suas variações. Exemplo, por que muitas pessoas têm preguiça de ler? Então perceba ali a pergunta direta, né? Pergunta direta. Gostaria de saber os motivos por que isso acontece. Então, os motivos pelos quais isso acontece. Então também é porque separado e sem acento. Eu posso substituir por pelos quais ali. Ok? Então, porquê de pergunta direta, no começo da pergunta, separado sempre. E o porquê junto e com acento circunflexo, o próximo ali. Quando tiver o significado de motivo, razão, é o chamado porquê substantivo. Exemplo, você pode dar apenas um porquê para justificar a sua resistência em ler. Ou melhor, é uma pergunta, né? Você pode dar apenas um porquê para justificar a sua resistência em ler? Veja, um porquê quer dizer um motivo, uma razão para justificar. Quando eu consigo substituir por motivo ou razão, é porque junto com circunflexo. E ali o último porquê, separado e com circunflexo, no final de frase interrogativa. Exemplo, você não gosta de ler por quê? Então veja, pergunta direta também, só que agora o porquê está no final da frase. Está no final, separado e com acento circunflexo sempre. Percebeu ali a diferença dos 4 tipos de porquês que nós temos na nossa língua? Então vamos a um exercício sobre isso para verificar se você de fato entendeu. A questão número 5. Explique a razão pela qual os 2 porquês foram grafados de forma diferente. Então eu peguei 2 fragmentos do texto ali, ó. Diversão. Sim, a leitura promove diversão, porque quem lê é levado a lugares aos quais não poderia ir com as próprias pernas. E ali outro fragmento. Conhecimento. Através da leitura falamos e escrevemos melhor, sabemos o que aconteceu na nossa história, o porquê do nosso clima e do idioma que falamos, entre muitas outras possibilidades. E ali embaixo o quadrinho para você consultar ao responder essa questão aqui, ok? Então explique para mim. Agora é com você. Eu já volto.
vamos verificar ali. O porquê junto e sem acento circunflexo, né, escrito junto, lá como eu coloquei, sem acento, é um elemento explicativo. Já o porquê junto e com circunflexo significa motivo ou razão. Você percebeu ali? Ó, vamos pegar no texto assim, a leitura promove diversão, porque quem lê é levado a lugares aos quais não poderia ir com as próprias pernas. Então está explicando por que a leitura promove diversão. Então esse porquê explicativo, que é chamado porquê conjunção, né, é escrito junto e sem acento. Ok? O porquê de resposta à pergunta também, é junto e sem acento. E ali o outro porquê, veja lá, através da leitura falamos, escrevemos melhor, sabemos o que aconteceu na nossa história, o porquê do nosso clima e do idioma que falamos, dentre muitas outras possibilidades. Então aquele porquê ali, eu percebo que ele pode ser trocado por o motivo. Sabemos o motivo do nosso clima, sabemos a razão do nosso clima. Então esse porquê aí é o chamado porquê substantivo, porque ele geralmente é antecedido por artigo, né? Ou não faz sentido, né? Porque é a palavra masculina. Ou pelo artigo também é comum aparecer antes do porquê substantivo, porquê junto e com circunflexo. Percebeu? Ali, a diferença entre eles, muito bom. O importante é estar sempre retomando esse conteúdo, sempre estudando, porque confunde muitas vezes, né? Os porquês costumam confundir. Vamos ao próximo conteúdo ali. Também outra expressão que confunde muito, senão junto e senão separado, né? Então, para saber mais, acompanhe comigo ali. Ó. Senão, né, tudo junto, equivale a caso contrário ou a não ser. Exemplo, é bom que ele chegue a tempo, senão não haverá como ajudá-lo. Então veja lá, ó. É bom que ele chegue a tempo, caso contrário, não haverá como ajudá-lo. Percebeu que dá para trocar por caso contrário, o senão ali? Outro exemplo, não fazia coisa alguma senão criticar. Não fazia coisa alguma a não ser criticar. Então, quando você troca por a não ser ou por caso contrário, o senão é junto, sempre. Agora o senão separado, né? O se, não. Introduz orações condicionais, equivale a caso não. Exemplo, se não houver seriedade, o país não sairá da situação melancólica em que se encontra. Então veja, caso não haja seriedade, então é a condição ali. Qual que é a condição para o país sair da situação melancólica em que se encontra? Que haja seriedade. Você percebeu que esse se é condicional? Esse se não separado aí? Então há essa diferença de sentido entre as duas expressões. Vamos então à questão relativa a esse conteúdo. Justifique as grafias de senão, tudo junto, e senão separado no fragmento. Entendimento. Uma boa leitura leva a pessoa ao entendimento de assuntos distintos. Afinal, o que é entender se não compreender, perceber? Como você saberá conversar sobre determinado tema se não tem percepção ou se não o compreende? Então, você vai justificar para mim, vai dizer por que aquele senão ali, o primeiro, foi escrito junto e o outro senão separado. Agora é com você. Já volto.
vamos à correção. Você deve estar se perguntando por que eu não coloquei o quadrinho ali para você consultar como eu fiz no exercício anterior. Aqui, lá eram 4 porquês. Aqui são 2 tipos de senão. Então, em tese, está mais fácil. Conseguiu fazer? Vamos verificar então a explicação. A primeira grafia de senão equivale a não ser. Vamos comprovar para ver se equivale mesmo? Então lá. Afinal, o que é entender a não ser, compreender, perceber? Você percebeu que dá para substituir? Então, quando você consegue substituir por a não ser, né, esse senão é escrito, né, tudo junto, uma palavra só. Já se não, né, se separado do não, equivale a caso não. O se, nesse caso, é uma conjunção condicional. Ok? Então essa é a diferença aí. Isso justifica a grafia diferente ali do senão. Vamos agora analisar aqui esse cartaz, cujo tema também é a leitura, né? No caso aqui é uma feira nacional do livro, a Feira de Ribeirão Preto. Então ali você tem um cartaz, certo? Sendo colocado. Analisa comigo aqui, ó. A instituição promotora do evento, temos lá em letras menores, que é a prefeitura municipal ali, do município de Ribeirão Preto. O governo do estado de São Paulo também, o Ministério da Cultura, todos esses órgãos aí envolvidos. Agora aparece aqui informação sobre qual será o evento. Está lá, 18ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Aqui a gente tem um slogan composto por frases curtas de fácil memorização. Ali o slogan: as histórias que os livros contam e as leituras que a gente faz. Aliás, um excelente slogan. Aqui a informação complementar, que é programação. E o período de realização do evento, de 20 a 27 de maio de 2018. Então, as informações aí, componentes desse cartaz. Agora o exercício 7, também sobre esse mesmo cartaz. Já o analisamos, agora vamos ao exercício. A mensagem que flui das páginas do livro presente no cartaz permite inferir que, então permite que você interprete que. Então vamos ali, de novo, a mensagem, né, que flui das páginas do livro. Você observa ali que a linguagem não verbal mostra um livro aberto, certo? E aí a linguagem verbal mostra a seguinte mensagem: as histórias que os livros contam e as leituras que a gente faz. Então, essa mensagem aí permite que interpretemos, né, que façamos a inferência que as interpretações que os leitores fazem das histórias são uniformes. B. As histórias que os livros contam suscitam compreensões similares. C. Não é possível a existência de compreensões diferentes de uma mesma história. Ou D. Os livros contam histórias que provocam no leitor compreensões distintas. Caso haja alguma palavra ali que você não entenda, cujo significado você desconheça, utilize o dicionário para aprender, né, mais uma palavra. Ok? Agora é com você, eu já volto com a correção.
Então vamos verificar qual que é a resposta correta. Alternativa D, os livros contam histórias que provocam no leitor compreensões distintas, certo? Muitas vezes aí o mesmo livro, lido por pessoas diferentes, vai provocar compreensões diferentes, né? Compreensões distintas, né? A palavra, né? O adjetivo distintas quer dizer diferentes. Ok? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha gostado, cuide-se e até a próxima. Tchau, tchau.